Olá, aqui é a professora Vera. Nós vamos falar dentro de juros compostos, né? O que é uma taxa nominal, uma taxa efetiva, uma taxa aparente e uma taxa real. Lembrando que sempre que a gente vai fazer uma transformação de taxa de um período para outro, tá? De modo geral, a gente utiliza a fórmula da taxa equivalente. Se nós queremos transformar uma taxa que está em mês para ano, de ano para mês, de dia para mês, né? A gente sempre vai utilizar essa forma aqui dentro dos juros compostos. Nós não vamos poder fazer pela proporcional. Tá? Quando a gente pode utilizar a taxa proporcional? Em situações como essa, né? Onde a gente tem uma taxa nominal, né? Que a gente chama de taxa nominal, e que ela tem capitalizações dentro do período da taxa. Por exemplo, calcular o rendimento da aplicação de R$3.000, né, que após 4 meses foi aplicada uma taxa de 36% ao ano com capitalização mensal. Bom, a gente tem uma taxa ao ano com capitalização mensal. Então, ela equivale a uma taxa de 3% ao mês. Aqui, a gente pode fazer pela proporcional, 36% ao ano. Com capitalização mensal, ela capitaliza 12 vezes. Então, eu posso pegar 36% ao ano, dividir por 12, eu tenho 3% ao mês. Mas essa é uma das poucas situações que a gente pode fazer pela simples divisão, né, da taxa pelo número de períodos. Quando a gente tem uma taxa ao ano, né, que capitaliza mensalmente, a gente pode pegar essa taxa e dividir por 12. Né? Quer dizer, lá no cálculo, nós vamos pegar os R$3.000, aplicar uma taxa de 3% ao mês durante 4 meses e nós vamos ter o valor futuro, né? O valor aí presente acrescido da parcela de juros que nos dá o valor futuro. Só que nós temos que ter o cuidado que essa taxa de 36% ao ano com capitalização mensal é o que a gente chama de taxa nominal. Quer dizer, nós temos uma taxa nominal. Se nós queremos calcular qual é a taxa efetiva, nós podemos calcular utilizando 3% ao mês e calcular realmente qual é a taxa que equivale efetivamente ao ano, ou nós podemos calcular por essa fórmula aqui, que nos dá a taxa efetiva quando nós temos K número de capitalizações dentro do período da taxa. Vamos fazer esse cálculo. Se nós temos aí uma taxa de 36% ao ano, onde o K é 12, quer dizer, ela capitaliza 12 vezes no ano, elevando a K menos 1, então, 36% ao ano com capitalização mensal, capitaliza 12 vezes dentro do período da taxa, nós vamos ter uma taxa aí, né, efetiva de 0,425760886 ao ano, né? Transformando aí em porcentagem, a gente vai arredondando, nos dá 42,58% ao ano. Esta é a nossa taxa efetiva. Quer dizer, uma taxa que nominalmente está sendo dita como 36% ao ano com capitalização mensal, eu digo assim, ela esconde taxa. Essa forma de se escrever em contratos, essa forma esconde uma taxa, que na verdade ela é muito maior do que ela está sendo dita. Então ela é uma taxa nominal de 36% ao ano com capitalização mensal, ela é uma taxa efetiva de 3% ao mês, e ela é uma taxa efetiva de 42,58% ao ano. Então, nós temos que ter cuidado quando
dentro do período da taxa, existe capitalização em períodos menores. E aí a gente tem que calcular qual é a taxa que efetivamente está sendo cobrada, que a gente chama de taxa efetiva. Tá? E as pessoas se iludem achando que elas estão pagando 36% ao ano. Não, elas estão pagando 36% ao ano com capitalização mensal, que dá uma taxa de 42,58% ao ano. Então, muito cuidado quando a taxa tem capitalizações dentro do período da taxa. Outra coisa que nós temos que ter cuidado quando a gente faz uma aplicação, faz um investimento, ou recebe juros, é que o que a gente está recebendo aí é uma taxa aparente. Uma taxa aparente. Não é a taxa real. Bom, como eu consigo determinar, como eu consigo pensar o que é uma taxa aparente, o que é uma taxa real, se nós temos nesse período de aplicação uma taxa de inflação? Alguém fez um investimento lá no fundo de investimento que rendeu 10% de juros no período que foi o investimento. Só que a taxa de inflação nesse mesmo período foi de 6%. De um modo muito simples, a gente diria assim, bom, se eu recebi 10% de juros e a taxa desse período de inflação foi de 6%, que corroeu, a inflação corroeu o valor nesse período foi 6%, eu tenho uma diferença, um ganho real de 4%. Não, tá, pessoal? Claro que de forma muito simples a gente faz isso, né? Teve um ganho de juros de 10%, teve uma inflação de 6% no período, eu tenho um ganho de 4% aí real. Tá? Na verdade, ela é um pouquinho menor se nós formos lá pensar no cálculo. Aplicando essa forma, onde a gente tem 1 mais a taxa aparente que nós estamos recebendo, que é 10%, igual a 1 mais a taxa real que a gente vai calcular, que realmente a gente está recebendo nessa aplicação, vezes 1 mais a taxa de inflação que nós temos no período, a gente consegue então determinar qual é essa taxa real que a gente está recebendo, né? De uma forma muito simples, muito bruta, a gente diz aí que é em torno de 4%. Calculando essa taxa, né? Então, 1 mais a taxa aparente de 10%, né? 0,10, igual a 1 mais a taxa real que a gente vai calcular, vezes 1 mais a taxa de inflação do período. Lembrando sempre que nas fórmulas as taxas são sempre em decimal, é sempre dividido por 100. Então, 1 mais 0,10 vai dar 1,10, 1,1. Esse termo aqui tem a incógnita que nós queremos calcular, então a gente deixa ela aí. E 1 mais 0,06, dá 1,06. Isolando o termo que nós queremos calcular o IR, nós vamos ter que, isolando esse termo, passando 1,06 dividindo 1,1, nós vamos ter essa divisão. Essa divisão vai nos dar como resultado 1,037778, onde a gente ainda quer isolar o IR, né, a taxa real. Esse 1 ele está somando, ele passa diminuindo, e aí nós temos uma taxa de 0,037735 no período, ou em porcentagem, 3,77% no período. Que nós tínhamos ideia que era em torno aí de 4%. Seria o 10 menos o 6, daria em torno de 4% de modo bruto. Quer dizer, é menos do que isso. Então, alguém que fez uma aplicação durante um certo período e recebeu juros de 10%, e se a taxa de inflação nesse período foi de 6%,
essa pessoa teve um ganho real, ela teve uma taxa real de ganho de 3,7735% no período. Bom, esse período pode ser um mês, pode ser ano, pode ser semestre, pode ser trimestre, enfim, no período de aplicação. Então, nós temos aí nos investimentos que são feitos, ou nos financiamentos que a gente paga, né, uma taxa de juros, que é a taxa que a gente chama de taxa aparente, né, se a gente levar em consideração que se teve inflação nesse período, nós temos uma taxa real menor, né, do que essa taxa aparente, se nós levarmos em consideração a inflação do período. Ok? Bom trabalho com as taxas.